Eu te amo! Vladimir Putin assinou há 2 dias uma lei que autoriza o governo russo a confiscar bens de quem criticar a guerra. E ontem, ele usou um poder semelhante para confiscar 7 bilhões de dólares. Não rublos, mas dólares, de um dos seus próprios bilionários. Essa foi a maior nacionalização da história da Rússia. O motivo pelo qual Putin teve que tomar uma medida tão drástica está bem visível em todo o seu próprio país. Moscou está racionando gasolina. A Crimeia está em um apagão literal. E adivinha, a própria produção de petróleo da Rússia vem caindo há 6 meses seguidos. A situação piorou tanto que parlamentares russos agora culpam publicamente a elite russa por tudo isso. Neste vídeo, quero mostrar o que realmente acontece na Rússia agora. As cidades estão transformando a noite em dia por causa dos incêndios nas refinarias. E, ao mesmo tempo, outras cidades estão literalmente transformando a noite em escuridão permanente devido aos apagões. Caminhoneiros que entregam suprimentos às linhas de frente são orientados a abandonar as cargas e se jogar em valas para salvar suas vidas. Motoristas de carro dentro de Moscou estão sendo limitados a apenas 5 galões de gasolina por pessoa. E os deputados russos, como acabamos de mencionar, agora estão enfrentando Putin e denunciando sua hipocrisia. Até o final deste vídeo, você vai entender por que a apreensão de 7 bilhões de dólares é só um indício do que está para acontecer com a Rússia. Vamos começar pela parte da Rússia que está literalmente no escuro agora. Porque enquanto Putin estava sediando seu Fórum Econômico em São Petersburgo, uma região inteira do suposto país dele estava às escuras, esperando a energia voltar. Esta é Simferópol, a maior cidade do sul da Crimeia. Na semana passada, um ataque de drone ucraniano atingiu a principal usina termoelétrica local. Este é o resultado que você vê agora. Apagões prolongados em toda a cidade. Você pode realmente ver o momento em que a usina foi atingida. Dê uma olhada. Aquele clarão é a usina termoelétrica pegando fogo. E na manhã seguinte, podemos ver que a fumaça ainda subia no céu. Ela queimou por horas, talvez até por vários dias. Agora, esse não foi um ataque isolado. Esse ataque prolongado causou várias explosões na cidade e região próxima, atingindo também um aeródromo militar em cidade vizinha. Também vamos abordar outras regiões da Rússia afetadas por esse ataque. Mas por ora, quero destacar a gravidade da situação na Crimeia. Lembre-se, esse é o preço que Putin anexou em 2014 para salvar sua carreira política. E agora a península está lentamente mergulhando na escuridão. No último vídeo, falamos que os postos da Crimeia estão sem combustível. E agora, isso se espalha para a Rússia. Hoje saiu a notícia de que Moscou e São Petersburgo, 2 das maiores cidades da Rússia, enfrentam os mesmos problemas. Veja esse relatório. De acordo com isso, Moscou, São Petersburgo e Kazan introduziram restrições de gasolina esta semana. Os motoristas agora só podem abastecer até 20 litros. Isso equivale a cerca de 5 galões, um pouco mais do que isso. E isso é realmente insano se você pensar bem, porque a Rússia tem a 2ª maior reserva comprovada de petróleo do planeta. Talvez a 2ª ou 3ª maior. Então, claramente, eles têm muito petróleo. Mas, infelizmente, por causa das sanções de longo alcance da Ucrânia, ou seja, dos drones ucranianos, a Rússia não consegue produzir petróleo. Por isso, até cidadãos russos sofrem, não apenas o orçamento do governo. Eu não consigo exagerar o quanto isso é um choque para os russos comuns, que nunca passaram por nada parecido antes. Na verdade, temos pessoas em Moscou que estão fazendo vlogs sobre essa situação, porque não conseguiam acreditar que isso era uma notícia verdadeira. Então, elas estão indo aos postos de gasolina para descobrir por si mesmas se existe um limite. Dá uma olhada. Certo, pessoal. Olá, todo mundo. São Petersburgo aqui. Um amigo disse que agora há limite de 20 litros de gasolina por carro. Então, eu acabei de parar em um posto da Tatneft para verificar se isso é realmente verdade. Olá! Hoje é só pré-pago. Vá ao caixa antes de abastecer. E quanto à quantidade? No máximo 20 litros, isso. Entendi tudo. Pronto, pessoal. No final, são 20 litros, infelizmente. A produção de petróleo russa caiu por 6 meses seguidos, mesmo com os preços do petróleo um pouco acima do período anterior à guerra do Irã. Você pensaria que a Rússia teria mais incentivo para aumentar a produção, vender petróleo no mercado aberto para qualquer país e compensar o déficit orçamentário. Eles tentam fazer isso, mas não conseguem fisicamente devido aos ataques ucranianos.
A Ucrânia atinge os estoques russos. A Ucrânia tem atingido navios-tanque russos e tem atacado refinarias russas. E por causa disso, mesmo que a Rússia queira produzir mais, eles realmente não conseguem aumentar a produção. E isso agora causa problemas internos. Porque essa também é outra parte importante disso. A Rússia sempre prioriza o abastecimento interno, e só o excedente é exportado. Por isso, nos últimos 3 anos, o governo russo tem imposto regularmente restrições e controles de exportação em certos tipos de gasolina para priorizar o mercado interno, antes de exportar e lucrar no mercado internacional. Como a produção cai há muito tempo, até o abastecimento interno sofre interrupções. E como já dissemos, a Ucrânia não mira só nas refinarias russas. Eles agora miram na logística russa, especialmente comboios e caminhões que abastecem regiões e tropas russas na linha de frente. Esta é a Operação Bloqueio Logístico. Temos um vídeo mostrando como isso ocorre na prática. É assustador. Veja só, o que você vê é uma rodovia logística russa, usada para transportar comboios de combustível e caminhões de munição às linhas de frente e outras áreas. E aquele drone no céu? Bem, é um drone de reconhecimento ucraniano, apenas procurando alvos. Ataques como esses estão acontecendo a cada poucos minutos, em várias rodovias diferentes. Não importa se é dia ou noite. Isso mostra que toda a cadeia de suprimentos da Rússia está sendo caçada em tempo real, e o Kremlin admite que não pode impedir isso. Sabemos disso porque a mídia russa agora publica um guia para caminhoneiros sobre como agir ao ver um drone desses. Veja só, a mídia estatal russa diz que as instruções são simples. Se vir um drone, não tente reagir. Não peça ajuda, nem fique no caminhão. Estacione no acostamento, fuja e se esconda em uma vala. O Kremlin afirma que os ucranianos estão atacando caminhões. No fim, cada um é responsável pela própria vida. Por isso, deve priorizá-la. Por isso, motoristas são orientados. Ao avistar um drone, abandonem o caminhão e se escondam para se salvar. O que é um pouco surpreendente para mim pessoalmente. Porque considerando quantas baixas a Rússia já sofreu, você pensaria que a Rússia não se importa com a vida dos próprios cidadãos. Por outro lado, isso vem de blogueiros de guerra. Tenho certeza de que eles se importam com a vida dos outros, ao contrário do Putin. E é por isso que o Putin realmente não se importa com quantas pessoas morrem na linha de frente. Mas, de qualquer forma, tudo isso nos leva ao principal problema que a Rússia vem enfrentando nas últimas semanas. E esse é o cerco em torno da Crimeia, que está se apertando a cada dia. A Crimeia tem vários pontos de estrangulamento diferentes que a Ucrânia pode atacar, e isso cria um impacto desproporcional em relação à quantidade de suprimentos que pode entrar na Crimeia. Dê uma olhada neste mapa. Há apenas 3 pontos de conexão entre o território continental ocupado pela Rússia e a Crimeia. Não a Crimeia. Já falamos sobre a ponte da Crimeia, que permanece lá, mas esses são os 3 pontos que conectam o corredor terrestre. A Ucrânia tem atacado regularmente essas 3 pontes. A de Kakhovka já foi atingida 2 vezes. Abordamos isso no último vídeo. A ponte não foi destruída, mas está tão danificada que até que os reparos sejam feitos, ela está fechada. Então ninguém pode realmente usá-la, o que é positivo para a Ucrânia. E temos outra ponte que também foi danificada. Por isso, ela está fechada, mas os danos não são tão graves quanto na ponte de Kakhovka. A terceira ponte também foi danificada, limitando o tráfego. Mesmo que esteja sendo usada, não está no mesmo nível de antes, o que é um problema considerando que o fluxo das outras 2 pontes já parou. Isso se torna um problema de longo prazo, porque a Ucrânia ataca a ponte sempre que a Rússia a conserta. A Ucrânia ataca os sistemas de defesa aérea russos em todo o país, deixando a Rússia sem formas de deter os drones ucranianos. A produção de drones ucranianos cresce rapidamente. Vou falar sobre isso no final do vídeo, pois é impressionante a velocidade desse avanço. Está crescendo mais rápido que algumas empresas de IA dos Estados Unidos, que também estão em bom ritmo. Agora, de qualquer forma, voltando à Crimeia, alguns dias atrás, falamos sobre como muitos hotéis russos de luxo na Crimeia estavam oferecendo esse pacote. Se você comprasse um pacote de férias nesse hotel, ganharia combustível extra para voltar dirigindo à Rússia após as férias. E o motivo pelo qual eles estavam oferecendo isso era porque os postos de gasolina estavam ficando sem combustível. Então, as pessoas tinham medo de ir para a Crimeia porque sabiam que teriam mais dificuldade para voltar dirigindo. Então, eles estavam literalmente oferecendo combustível como um luxo adicional. Bom, adivinha? Apesar disso, parece que a situação continuou a piorar. E agora, blogueiros russos ou vloggers de viagem estão dizendo que talvez a Crimeia não seja o melhor lugar para passar férias neste momento. Ouça só.
A temporada turística na Crimeia deve ser cancelada? Deve ser. Assim não precisamos sair correndo em pânico depois. Assim não precisamos implorar por negociações ou arrastar a escória das organizações humanitárias internacionais para salvar as pessoas presas lá. Presas em uma zona de guerra. Acabar na Crimeia neste verão é acabar em uma armadilha. Agora, como se isso já não fosse um mau sinal, na verdade temos o porta-voz do Kremlin dizendo publicamente que, olha, estamos enfrentando alguns problemas, mas não se preocupem. Nós pedimos ajuda a nações amigas. Agora, vamos passar por essa lista. A lista das nações das quais a Rússia pediu ajuda. Mas mesmo assim, ouça essa declaração. Em nome do Clemente, o Misericordioso. Por causa dos frequentes ataques terroristas do regime de Kiev em nossas regiões, o Ministério das Relações Exteriores pediu a países amigos combustível para fins humanitários. Esperamos compreensão e apoio, como sempre oferecemos aos amigos. Agradeço aos nossos amigos. Vamos ser realistas. A lista provavelmente inclui China, Coreia do Norte e talvez Irã. Eu não acho que nenhum desses países possa realmente ajudar a Rússia nessa situação, porque vamos analisá-los um por um. A China já está comprando menos petróleo do que comprava antes por causa da guerra no Irã. Eles não conseguem mais o fornecimento regular que tinham do Estreito de Hormuz. Duvido que a China tenha excesso de petróleo que possa desviar para a Rússia. O Irã enfrenta problemas parecidos e, devido ao bloqueio dos Estados Unidos, não consegue exportar petróleo. Duvido que consigam ajudar a Rússia nessa situação. Depois ainda tem a Coreia do Norte. O país só fabrica armas. Como pode ajudar a Rússia com petróleo? Sinto que, mesmo dizendo que pedem ajuda a países amigos, não acredito que essa ajuda chegue tão cedo. Agora, por causa de tudo isso, estamos vendo algo dentro da Rússia que não víamos há cerca de 30 anos. Estamos vendo um deputado russo criticar publicamente o Kremlin pelos fracassos que está causando. Agora, essa é uma declaração longa, mas é muito importante e parece um momento decisivo nesta guerra. Então, quero ler tudo para vocês. Antes disso, só um lembrete rápido para clicar no botão de se inscrever aqui embaixo. Isso realmente nos ajuda a levar este vídeo para cada vez mais pessoas. Mas agora, vamos olhar para essa declaração. Isso vem de um deputado comunista russo, Mikhailovich Markov, e ele diz: caros compatriotas, diante dos ataques contínuos das formações ucranianas às nossas cidades, as autoridades realizaram recentemente o Fórum Internacional de São Petersburgo. Na abertura do fórum, o terminal de petróleo de São Petersburgo, um dos maiores do Báltico, foi atacado. Porém, os argumentos que antes motivaram o cancelamento do desfile do Dia da Vitória em 9 de maio não foram considerados suficientes para cancelar o fórum. Parece que o principal objetivo de tais eventos é demonstrar um bem-estar ilusório, por trás do qual não há conquistas reais visíveis, além do enriquecimento pessoal das elites. No último ano, muitos programas e estratégias de desenvolvimento foram criados na Rússia em todos os setores da economia. Porém, quase nada foi implementado. Ficaram apenas no papel e em declarações de escritórios de advocacia internacionais. Seguimos enfrentando novas proibições, restrições e maior fardo financeiro sem ações concretas. Vamos falar sobre o fardo financeiro em breve, porque as novas leis assinadas na Rússia são realmente insanas. Você não faz ideia. Isso é praticamente a União Soviética 2.0. Enfim, vamos seguir. Ele explica que os gastos dos russos aumentam e a inflação está descontrolada. Enquanto isso, os ricos ficam mais ricos e os bolsos dos funcionários do governo e das elites continuam cheios. De acordo com dados da Forbes de 2026, o número de bilionários russos atingiu o recorde de 155 pessoas, com sua riqueza combinada totalizando quase 700 bilhões de dólares. 1,5 vezes o tamanho do orçamento federal. Roubos de bilhões de dólares, prisão de funcionários de todos os níveis e apreensão de ativos no valor de 1 trilhão de rublos por ano. Esse é o quadro real. Isso, é claro, foi em grande parte herdado dos anos 1990, quando o país passou por um saque em larga escala da propriedade estatal. O que um inimigo externo faria ao capturar a Rússia? Eles pegariam os recursos, saqueariam a indústria, aumentariam impostos e construiriam mansões para si. Mas não houve invasão. As autoridades agiram por conta própria, de forma mais eficaz que qualquer agressor. Em 35 anos, nenhuma reforma bem-sucedida foi realizada enquanto os oligarcas continuam a se multiplicar e enriquecer.
Isso já está no 5º ano da Operação Militar Especial. Agora, novamente, como eu disse antes, não é algo comum na Rússia, especialmente um deputado assinar seu nome em uma carta como essa, dizendo isso publicamente. Diferente de conversas privadas vazadas no início da guerra, isso foi tornado público e direcionado ao Kremlin. E adivinha o que o Kremlin estava fazendo nesse momento, quando o deputado basicamente estava dizendo: olha, parece que o governo está roubando o povo. Putin estava assinando uma nova lei, basicamente tornando legal para os funcionários do governo confiscarem qualquer coisa que quiserem de uma pessoa que critica o regime. E então, no dia seguinte, essa lei é usada, um dia depois de ter sido assinada. Esta semana, a Rússia confiscou 7 bilhões de dólares em ativos privados de um único bilionário. A maior nacionalização da história da Rússia. O motivo oficial para a confiscação? Dizem que o bilionário era corrupto demais para Putin. Mas, na verdade, provavelmente foi por se opor à guerra. Agora ele está na prisão e seus negócios, contas bancárias e propriedades estão todos sob controle do Estado. 7. Quero esclarecer, pois sempre há confusão ao falarmos de um país estrangeiro. São 7 bilhões de dólares, não de rublos. Em rublos, são provavelmente centenas de bilhões que Putin confisca com uma única assinatura. E isso é algo que realmente não acontece aqui no Ocidente. Na verdade, dê uma olhada neste relatório. 2 dias antes dessa confiscação acontecer, em 10 de junho, Putin assinou uma nova lei que dá a ele ou ao seu governo o poder de confiscar propriedades de qualquer pessoa que critique o regime. Isso nem está relacionado à guerra. Qualquer pessoa que diga: "Ei, Putin, você não está fazendo um bom trabalho governando este país", sabe o que acontece? Você fica falido. Isso vale para postagens em redes sociais ou similares. Já sabíamos que a liberdade de expressão não é boa na Rússia. Quero focar na apreensão, pois muitos americanos esquecem isso. Ainda mais agora, ao vermos grandes nomes como Candace Owens e Andrew Tate irem à Rússia elogiar sua economia. Então eu realmente quero destacar o quão forte é o direito à propriedade privada dentro da Rússia. Como vocês sabem, por anos antes da invasão de 2022, oligarcas russos guardaram bilhões, talvez centenas de bilhões de dólares em riqueza privada nos Estados Unidos e na Europa. Eles tinham mansões, iates, apartamentos, tudo o que se pode imaginar. Era tanto dinheiro que pessoas comuns não compreendem. Com a invasão, quase todo esse dinheiro foi congelado. A maior parte do dinheiro ainda não foi confiscada, porque o governo dos Estados Unidos não pode fazer isso, já que os tribunais não permitem a posse de propriedade privada pelo governo. Em situações muito específicas, o governo pode acessar sua conta bancária e pegar seu dinheiro. Eles devem provar em audiência pública que o dinheiro em conta bancária ou propriedade privada está ligado a um crime. Eles precisam ligar o dinheiro a um crime. E assim, podem confiscar a propriedade e fazer o que quiserem. Isso mostra que mesmo com bilhões de dólares da riqueza oligárquica congelados no Ocidente, inclusive nos Estados Unidos, esse dinheiro continua apenas parado lá. Não pertence ao governo. Ainda é o dinheiro de outras pessoas, que elas não podem usar por causa do congelamento. Mas não foi confiscado. E isso nem estamos falando do dinheiro russo, como o dinheiro oficial da Rússia, dinheiro soberano, que está em contas europeias, cerca de 300 bilhões de dólares. Mesmo assim, os países europeus não podem confiscar. Tentam achar uma forma legal de pegar esse dinheiro, mas ainda não conseguiram. Ainda é dinheiro russo que a Rússia não pode acessar. Os juros desses valores vão para a Ucrânia continuar lutando, mas o dinheiro segue sendo russo. Compare com a Rússia, onde com uma assinatura, criticar o governo faz você perder tudo o que construiu ou economizou na vida. E eles realmente não precisavam provar nada. Não há tribunais ou julgamentos justos onde você possa se defender, nada disso. Você simplesmente perde tudo da noite para o dia. Esse é o principal motivo pelo qual, apesar dos números, a economia russa não cresce de fato, mas sim devido aos gastos militares. Muitas economias ocidentais estão crescendo, apesar dos problemas que precisam ser resolvidos. É bem mais seguro, até para oligarcas russos, manter dinheiro aqui do que na Rússia, o que é insano. Mas estou desviando. Vamos ao tema principal. Enquanto tudo isso acontecia, outra coisa estava acontecendo que não é realmente incomum nas linhas de frente. Caminhões russos de combustível e munição foram vistos cruzando uma ponte perto de Omeransk, rumo à Crimeia. E adivinha? Eles foram destruídos. Cerca de 50 caminhões em um comboio foram atingidos, e o problema foi resolvido pelas forças ucranianas.
Agora, infelizmente, essa imagem chamou minha atenção e eu queria mostrar para vocês na introdução, mas pelo que parece, a história é real. 50 caminhões foram destruídos, mas essa imagem não é uma imagem de IA, e sim uma imagem de um jogo chamado Arma. Parece muito legal, mas infelizmente não é uma imagem real, mas mesmo assim parece bem legal. Agora, o motivo pelo qual a Ucrânia conseguiu fazer isso é, claro, por causa dos drones. E a produção de drones deles está em um ritmo difícil de compreender, até mesmo para mim. Eu acompanho isso diariamente. Veja este relatório. Segundo o comandante-chefe ucraniano, a produção de drones na Ucrânia aumentou quase 13% em um mês. Isso nem é comparação anual, e sim com o mês passado. A Ucrânia produz agora 13% mais drones, sendo que já fabricava muitos anteriormente. Se essa taxa continuar, o que novamente não é provável, mas se continuar, a Ucrânia vai dobrar sua produção a cada 5, 6 meses, o que é insano. Isso é algo com que a Rússia não vai conseguir acompanhar, mesmo com a ajuda chinesa. Agora, isso nos leva a como os pilotos de drones ucranianos estão gerenciando tudo isso. E eles estão fazendo bom uso da IA. Esta é a história que cobriremos com exclusividade para membros do YouTube e membros do Basics Insider. Se quiser acompanhar histórias exclusivas e apoiar o canal, torne-se membro clicando em Seja Membro abaixo ou acesse basicsinsider.com. Seu apoio possibilita a produção de mais conteúdo. Por isso, lançaremos materiais exclusivos para membros. Se tiver interesse, torne-se membro hoje.